Filoteia, parte 1, capítulo 23. Necessidade de purificar a alma das coisas inúteis e perigosas. Os jogos, os bailes, os festins, os teatros e tudo aquilo, enfim, que se pode chamar pompa do século, de si mesmos e de sua natureza, não são de modo algum coisas más, mas sim indiferentes, que podem ser usadas tanto bem como mal. Contudo, sempre são coisas perigosas, e mais ainda o é afeiçoar-se a elas. É por esta razão que te digo, Filoteia, que, embora não seja pecado um jogo comedido, uma dança modesta, vestir-se rica e elegantemente, sem ares de sensualidade, um teatro honesto, tanto quanto a composição como quanto a representação, um bom jantar, sem intemperança. Contudo, a afeição que se poderia adquirir a estas coisas seria inteiramente contrária à devoção, muito nociva à alma e de grande perigo para a salvação. Ah, que grande perda encher o coração de tantas inclinações vãs e loucas, que o tornam insensível para as impressões da graça e de tal modo tomam posse dele que não lhe deixam nem energia nem gosto para as coisas sérias e santas. Exatamente por isso, no Antigo Testamento, os nazarenos se abstinham não só de tudo o que podia embriagar, mas até das uvas e do agraço. Não é que pensassem que uma uva ou outra os pudesse embriagar, mas assim faziam porque tinham medo de que, se comessem o agraço, sentissem o desejo das uvas, e, se chupassem as uvas, fossem tentados a beber o vinho. Não digo, pois, que em ocasião alguma possamos usar de coisas perigosas, mas digo somente que nunca poderemos apegar nessas coisas o coração, sem danos da devoção. Os veados, se engordam muito, retiram-se para suas moitas, porque sentem que sua gordura lhes faria perder a agilidade, que é sua defesa quando são perseguidos pelos caçadores. Deste modo, o homem, sobrecarregando o seu coração com estes afetos inúteis, supérfluos e perigosos, perde as boas disposições necessárias para correr com ardor e felicidade pelas veredas da devoção. Os meninos correm todos os dias, até não poderem mais, atrás das borboletas, e ninguém acha nisso alguma coisa de inconveniente, porque são meninos. Mas não é uma coisa ridícula e ao mesmo tempo deplorável ver homens racionais se darem afoitamente a bagatelas tão inúteis como aquelas de que falamos e que, além disso, os fazem correr perigo de pecar e se perder? Por isso, Filoteia, e porque a tua salvação me é tão cara, eu te declaro a necessidade de libertares o teu coração de todas estas inclinações, pois, ainda que os teus atos particulares não sejam sempre contrários à devoção, contudo, o afeiçoar-se e apegar-se a estas coisas lhe causam muito grandes danos. Capítulo 14. Necessidade de purificar a alma, mesmo das imperfeições naturais. Possuímos ainda, Filoteia, algumas imperfeições naturais, que, embora se originem dos próprios pecados, não são pecados mortais nem veniais. Chamam-se imperfeições, e os atos resultantes daí têm o nome de defeitos ou faltas. Santa Paula, por exemplo, como nos conta São Jerônimo, era de natureza tão dada à melancolia que, à morte de seu marido e seus filhos, pensava morrer de tristeza. Era isso uma grande imperfeição, mas não um pecado, porque era contra a sua vontade. Existem algumas pessoas que são de um espírito leviano e outras de um caráter ríspido. Muitas há de um ânimo indócil e difícil de aceder aos conselhos e às palavras de amigos. Outras que têm a bilis fácil de inflamar-se, e muitas outras que possuem um coração pude mais terno e suscetível a amizades humanas. Numa palavra, quase que não existe pessoa alguma em que não se note uma imperfeição semelhante. Embora essas imperfeições sejam naturais,
podem, entretanto, ser corrigidas e moderadas, procurando-se adquirir as perfeições contrárias. Podemos mesmo acabar inteiramente com elas, e digo-te, Filoteia, que deves chegar a este ponto. Achou-se meio de converter as amendoeiras azedas em doces, simplesmente furando-as junto ao pé, para que saia o suco amargo. Por que, portanto, não podemos nós nos livrar de nossas más inclinações, retendo unicamente o que tem de bom para as tornar disposições favoráveis à prática das virtudes? Assim como não há uma natureza tão boa que não possa ser corrompida por hábitos viciosos, assim também não existe um caráter tão mau que não se possa domar e até mudar inteiramente, mediante um esforço constante e pela graça de Deus. Vou-te dar, pois, os avisos e te propor os exercícios que julgo mais necessários para livrar a tua alma de todas as más inclinações ao pecado venial, de todos os apegos a coisas inúteis e perigosas, e de todas as imperfeições naturais. Com isso, a tua alma estará também mais defendida contra o pecado mortal. Que Deus te dê a sua graça para os pores em prática.